Pessoal, ó, já coloco aqui para vocês o 3.5. Já coloco. João, não copia, tá, pessoal? Quer muitos pontos. Não copia, só vou falar uma coisa. Daí vem o Sebrasp e diz assim, ó. Muitos têm a função de intensificar. Ó, João quer muitos pontos. Muitos têm a função de intensificar. Só isso. Não... E aí? Certo ou errado? Será que muitos têm a função de intensificar? Tá lá, rascunho. Depois eu até trago o rascunho para cá. Cuidado, pessoal. Cuidado quando aparecer o muito. Por quê? Porque o muito, ele poderá funcionar como advérbio. Claro, pode ser o muito ou antônimo, pouco, tá? Mas eu vou falar naquele que aparece mais aqui. O muito poderá funcionar como advérbio. Funcionando como advérbio, pessoal, a lógica máxima é indicar intensidade. Tá, professor, mas eu não lembro. Que é advérbio? Eu não lembro. Ah, bom. Então, assim, ó. Tá, advérbio é intensidade. O advérbio é invariável. Invariável. Ótimo. E para quem não lembra, pessoal, vou só fazer faço um rascunho. O advérbio se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Então, ele se refere a um verbo, adjetivo, outro advérbio. Então, poderá ser advérbio. O muito poderá ser, olha só, um pronome indefinido, adjetivo. É um pronome que funciona como adjetivo. Só que aqui é que a coisa muda. Porque como o pronome indefinido adjetivo, ele não tem mais o valor de indicar uma intensidade. Ele indica, pessoal, uma quantidade. Mas é claro, olha o nome dele, pronome indefinido. É uma quantidade indefinida, é lógico. É uma quantidade indefinida. Aí ele já é variável, ele pode variar, já é variável. E qual é a lógica? A lógica, pessoal, que quando for um pronome indefinido adjetivo, ele se refere a um substantivo. Professor, como assim? Não entendi. Ó, olha só. Maria e Lúcia estão muito tranquilas. Letra B. Maria e Lúcia fizeram muitas perguntas. Então, vem comigo. Na primeira, pessoal, Maria e Lúcia estão muito tranquilas. Eles podem perguntar à classe, como eu disse para vocês, o Sebrasp está hoje falando da gramática de forma mais explícita, mas eles podem perguntar só isso, né? Se o muito é uma intensificação, uma intensidade, ou se é uma quantidade. Quando nós falamos muito tranquilas, esse muito está funcionando, pessoal, como um advérbio. Por quê, professor? Pelo seguinte, ele é advérbio porque ele é invariável, ponto número 1, se refere ao adjetivo tranquilas, dando uma ideia de intensidade. Então, ali sim, é um advérbio de intensidade. Quando falamos Maria e Lúcia
fizeram muitas perguntas, não está intensificando nada aqui. Primeiro ponto é variável, muitas perguntas. Se refere, observa comigo, ao substantivo perguntas, dando uma ideia de quê? Ele dá uma ideia de quantidade, mas eu não sei exatamente quantas perguntas foram, eu só sei que foram muitas. Foram muitas, quantas? Ah, não sei, muitas. Por isso que é uma quantidade indefinida. Então aqui ele é sim, pessoal, um pronome indefinido adjetivo, tá? Vocês entenderam? Porque na nossa cabeça, quando aparece muito, a gente fixou, não, muito é advérbio de intensidade, muito não tem, esse eu já sei, não é bem assim. Então, só para voltar ao exemplo, João quer muitos pontos, observa, esse muitos aqui, pessoal, se refere a pontos, que é substantivo, ele está indicando para nós uma quantidade indefinida. Ele quer muitos. Quantos pontos ele quer? Muitos, muitos. Eu estou quantificando, mas não estou definindo. De novo, é um pronome indefinido adjetivo. Tá bem, pessoal? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Eu vou deixar aqui o muito. Vale para o muito, vale para o pouco, tá? Só coloquei o muito, que o muito aparece mais na prova, mas enfim, vale para o muito. A mesma lógica, tudo que está aqui, pessoal, vale para o antônimo, é pouco, é a mesma lógica. Ok? E, ó, Maria e Lúcia estão um pouco tranquilas. Maria e Lúcia fizeram poucas perguntas, é a mesma lógica, não muda nada. Bom, muito bem, pessoal. Aquele macete de trocar o muito por numeral para ver se é pronome, dá certo? Até dá, mas não precisa nem... Aqui, se a gente fizer análise lógica, a gente é totalmente seguros, né? Não tem, nem precisa trocar por 2 perguntas, 3 perguntas, um numeral, né? Para ver, João quer 3 pontos. Quando se troca por um numeral, se percebe que ele é um pronome indefinido adjetivo. Mas eu acho que pela lógica aqui a gente consegue perfeitamente, mas não tem nenhum problema, tá? Agora, eu só quero falar de um outro cara também, que é muito parecido. A análise é muito parecida, que é o 3.6, que é o mais. É muito parecida, porém há um detalhezinho que tem que levar para o texto em relação ao mais. Olha, pessoal, seria mais ou menos um copia e cola. O mais ou, logicamente, o menos, tá? O antônimo também vale. Ele poderá ser um advérbio. Advérbio. E aqui que temos um probleminha. Poderá ser um advérbio de intensidade com a mesma lógica, pessoal, do muito. Maria e Lúcia estão mais tranquilas ou menos tranquilas. Mas aqui, ó, também poderá ser, e aqui poucas pessoas acertam, advérbio de tempo. É aqui que eu vou apostar. Não na intensidade, advérbio de tempo. Como é que eu vou saber que ele é um advérbio de tempo, pessoal? No advérbio de tempo, vocês vão ter uma estrutura que é tradicional. Vocês terão uma negação, não, e pontinhos e o mais. Tá? Já vou mostrar. Eu tenho uma negação e tenho mais. Esse advérbio de tempo também me dá sempre uma inferência. Eu sempre vou conseguir inferir alguma coisa quando eu tiver o advérbio de tempo mais, ou enfim. E pode ser, também pode colocar só assim, ó, versus, né? Poderá ser a mesma lógica aqui, um pronome indefinido adjetivo. Claro, não vou escrever tudo de novo porque a lógica é essa aqui, tá? Qual é a diferença do mais em relação ao muito? Essa aqui, ó. O mais nunca varia. O mais nunca varia. O mais é sempre mais. O menos nunca varia. O menos é sempre menos. Então, mesmo que
funcione como pronome indefinido adjetivo, menos é sempre menos, não tem menos. Não tem menos, não tem menos, é sempre menos. Olha comigo aqui, pessoal. Queremos mais tempo. E eu acho que nesta prova do TSE vocês nem querem mais tempo, né? Porque geralmente o aluno sempre fala assim, eu quero mais tempo, ainda não dá, eu queria mais pelo menos um mês, eu queria... Porque ela já foi adiada, né? Então a gente já está, vou fazer essa prova e assim vai. Queremos mais tempo. Letra B. Luiz não namora mais Ana. Luiz não namora mais Ana. Letra C. Ficamos mais ansiosos ontem. Muito bem. Pessoal, vou destacar o mais, vou destacar o mais, vou destacar o mais. Poderia ser menos. Queremos menos tempo, ou ainda, pessoal, Luiz não namora menos... Aqui não dá, desculpa, aqui não, aqui é o mais mesmo. E ficamos mais ansiosos ontem, menos ansiosos ontem. Olha só. Queremos mais tempo, aqui é um pouquinho mais complexo, mas a lógica é exatamente a mesma. O que ocorre? Esse mais, pessoal, se refere a tempo. Tempo é um substantivo, é o tempo. Então esse mais, ele não tem a função de intensificar o tempo. Ele tem a função de quantificar, é quantidade, mais tempo, mas eu não sei quanto tempo é. Então aqui é uma ideia, pessoal, de quantidade de tempo. É um pronome indefinido adjetivo. Pronome indefinido adjetivo. De novo, eu quero uma quantidade de tempo a mais, mas eu não sei quanto. Luiz não namora mais Ana. Aqui que é complicado, ó. Esse mais, incrivelmente, é um advérbio de tempo. Imagina, quem é que vai falar que é advérbio de tempo aqui? E é. E com uma inferência. Quando falamos que Luiz não namora mais Ana, qual é a inferência? Antes ele namorava. Então, se eu disser, o Brasil não é mais o país do futuro, antes era. Carlos não mora mais aqui, antes morava. Então tem uma inferência com esse não negando antes, claro, tem que sempre analisar o contexto, tá, pessoal? Mas é isso, é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo, esse aqui todo mundo cai. Quando pergunta o que é o mais, advérbio de tempo, tá ali. Com uma inferência, antes sim, agora não. Ficamos mais ansiosos ontem. Então, o mais, pessoal, se refere a ansiosos. Tá? Ele é advérbio porque ele continua se referindo a namorar, a de cima. Luiz não namora mais, mas antes namorava. Ficamos mais ansiosos. Ansiosos, pessoal, é um adjetivo. Adjetivo do sujeito oculto nós ficamos. E aqui sim, indica intensidade. É um advérbio de intensidade. Aqui sim, advérbio de intensidade. Então tá aí, um pouquinho a mais para a gente pensar em relação, pessoal, à concordância, né? Ali é invariável, beleza. Mas é bom que saibamos. Ok? Foi bastante. É o nosso 3.7, que a gente vai falar agora, tá bem? Não querem mais tempo, já querem se livrar da prova, já era. Muito bem. E a gente brinca também, porque muitos estão falando assim, não, professor, eu quero fazer essa prova logo, porque depois eu quero o MPU. E o MPU era para sair concomitante. No projeto interno lá do MPU era para sair em outubro. Aí vocês começaram a fazer uma reza forte, né? E o MPU não saiu. Acho que o MPU vem só quando
vocês permitirem. Agora pode vir MPU, deu MPU virar. Só para a gente finalizar aqui, eu quero falar, pessoal, do 3.7, que é o bastante. E a mesma lógica, tanto é que todos os livros de português dizem troca bastante pelo muito. E aí, pessoal, se na troca aparecer muitos ou muitas, porque é bastante. Desculpa, bastantes. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando nós temos estas construções, Maria e Lúcia fizeram muitas perguntas, a classificação formal dele é tudo isso. Pronome, indefinido, adjetivo. Mas a prova poderá falar simplesmente assim, ó, funciona como adjetivo. E tá certo, tá? Funciona como adjetivo. Ele tem uma classificação completa, pronome, indefinido, adjetivo. A prova pode falar, olha, funciona como adjetivo. Tá tudo bem, não tá errado. Ok? Então, se a prova disser que funciona como adjetivo, tá certo. Porque faz parte do nome dele, pronome, indefinido, adjetivo. A mesma coisa vale para o bastante. A mesma coisa. Olha aqui, quando eu digo assim, pessoal, por exemplo, letra A. Permaneceram, aí, espaço, confiantes. E letra B, fizeram, espaço, mudanças. Bom, geralmente, quando é bastante, a pergunta não é, pessoal, de classificação, é de concordância mesmo. Mas, se vier classificação, a gente mata, tá? Geralmente, a pergunta é só de concordância. Se é bastante ou bastantes, numa frase de reescrita. Já vou falar para vocês. Numa reescrita do Sebrasp. Beleza. Pessoal, embora seja pergunta de concordância, eu quero analisar também a classificação. Na primeira, permaneceram bastante singular, bastantes plural confiantes. Observa que se eu colocasse o muito, ficaria simplesmente permaneceram muito. Muito, ó, muito confiantes. Então, aqui, pessoal, é bastante, no singular. E um detalhe. Que detalhe? Esse bastante é um advérbio de intensidade. Muito confiantes, bastante confiantes, pois se refere a confiantes, que é adjetivo. Fizeram bastantes mudanças. Aqui, pessoal, é muitas. Então, tem de ser bastantes. E qual é a lógica? A lógica se refere a mudanças, que é substantivo. Então, vamos lá. A prova poderá simplesmente falar que esse bastantes funciona como adjetivo, verdade. Mas a classificação completa é pronome, indefinido, adjetivo. Essa é a classificação completa. Mas eu quero que vocês peguem para o Sebrasp também esse negócio da ideia. Aqui, bastantes mudanças é uma quantidade, ok? Indefinida, mas é uma quantidade. Na de cima não, é uma intensidade mesmo, intensificação, tá? Muito bem, muito bem. Então tá aí, pessoal. Vamos agora evoluir. Vai à página seguinte do teu material, vamos à regência. Antes, já vamos apagar aqui. Alguma dúvida antes de apagarmos, pessoal? Alguma dúvida? Também quero fazer essa prova de uma vez, a galera quer, que na frase é agora. Não viajamos mais. Não viajamos mais significa que antes viajávamos, né? Ou, mesmo que eu diga, não viajaremos mais, a ideia é, antes nós viajaríamos, tá bem? Então, não viajamos mais é um advérbio de tempo. Antes viajaríamos, tem que pegar o contexto, né? Mas, por exemplo,
Ah, é feriado, próximo final de semana é feriado. Não viajaremos mais. O que significa? Que antes nós viajaríamos, mesmo que a ação não tenha acontecido. Mais algum ponto, pessoal? De nada, Rô. Mais algum ponto? Foi. O MPU tem essa discussão ainda do ensino médio e ensino superior. Neste momento que estamos gravando o vídeo, ainda é nível superior, né? Eu falo nesse momento que estamos gravando o vídeo, porque tudo pode mudar. Apaguei. Isso, perfeito, Luana. Boa frase. Vamos acertar bastantes questões. Maravilha, perfeito. Pessoal, agora nós vamos à regência. Outro ponto muito importante em relação à tua prova, a regência. Assim, sempre que o Sebrasp citar no enunciado a palavra regência, citar a regência, está lá no enunciado, associa ao uso ou não de preposição. Então, logicamente, vocês vão associar a preposição. Porque daqui a pouco é uma confusão, né? Concordância é verbal, regência é verbal, flexão verbal, meu Deus, tudo verbal. Então, regência é obrigatoriamente, pessoal, teu pensamento em preposição. Existem dois modelos aqui. Existe um modelo simples de se o que está solicitando a preposição é o mesmo tipo de regência, que é o mais simples, e há um outro modelo, pessoal, com pronomes relativos, né, que também vamos falar. Então, primeiro no mais simples. Na língua portuguesa, há a regência verbal. Qual é a lógica? A lógica é o verbo solicita ou não a preposição. Então, por isso, regência verbal, quem manda, regência é do verbo reger, lembra de reger? Comandar, lembra da regência aqui no Brasil, do regente, é quem comanda. Então, a regência verbal é o verbo no comando, solicitando ou não, o verbo solicita ou não a preposição. E há, pessoal, a regência nominal. A regência nominal, logicamente, é o nome solicita ou não, né? O nome solicita ou não a preposição. Só que a forma de estudar é completamente diferente. Por quê? A regência verbal eu ainda tenho de saber como é que é o verbo implicar, como é que é o verbo chegar, como é que é o verbo ir. Se estuda a regência verbal. Então eu tenho de estudar alguns verbos. A nominal não é assim, não se estuda a regência nominal. A regência nominal é a capacidade de vocês identificarem que quem solicita a preposição é o nome. É isso, não tem o medo, a regência é não. Quem tem medo de. Não tem essa questão de como é que é. Não, tem que saber, é nossa experiência de vida, de leitores, de falantes de língua portuguesa. Então a nominal, se vocês pegarem a nossa apostila, não tem regência nominal e estudo. Não é assim que funciona. O que é nome? Nome é substantivo, adjetivo, advérbio. Então, pessoal, olha só. Letra A. Não me sujeitarei a esta norma. Não me sujeitarei. Destaca esta norma. Depois, pessoal, estamos sujeitos a esta norma. E aí, só para vocês entenderem, a prova vem e pergunta assim, né?
temos o mesmo tipo de regência nas frases A e B. Claro, estou simplificando uma pergunta aqui, mas é só para vocês entenderem a lógica. Temos o mesmo tipo de regência. Podem perguntar de outras formas, aí falamos na aula anterior, temos o mesmo tipo de complemento, tá? Enfim, mas agora estou falando de regência. Temos o mesmo tipo de regência, sim ou não? Perguntei a vocês. Não me sujeitarei a esta norma. Estamos sujeitos a esta norma. Temos o mesmo tipo de regência, pessoal? Será que sim? Será que não? E aí, temos ou não temos o mesmo tipo de regência? Não entendi, professor. Como assim temos o mesmo tipo de regência? Início da aula. Regência tem tudo a ver com preposição. Perguntar o mesmo tipo de regência, eu vou associar a preposição. A preposição a, em não me sujeitarei a esta norma, é solicitada pela forma verbal. Isso aqui é verbo, pessoal. Então, é o verbo sujeitar. Tá aqui, ó. Então, se ela é solicitada por um verbo, pessoal, isso aqui é um caso de regência verbal. Temos ali, já vamos classificar um pouquinho mais, perfeito, Cris, Rô, é um caso de regência verbal. Estamos sujeitos a esta norma, a preposição a está sendo solicitada por sujeitos, que é um nome. Ok? Forma de adjetivo é um nome. Então, isso aqui é uma regência nominal. Nós não temos o mesmo tipo de regência. Eles também podem perguntar se é o mesmo tipo de complemento. Olha só. A esta norma é um complemento verbal. Complemento verbal. Em forma de objeto indireto. Tá comigo? Complementa um verbo, complemento verbal. Por que eu estou falando isso? É só pegar as provas do Sebrasp. Eles estão perguntando se é complemento verbal. Complemento verbal, de novo, repetindo, é o objeto direto ou o objeto indireto. Então, isso é um complemento verbal, porém em forma de objeto indireto. A de baixo, não. Se complementa o nome, é um complemento nominal. Complemento nominal. Claro que isso aqui já é funções sintáticas, mas tem tudo a ver. Tá bem? Então, mesmo tipo de regência. Tem que analisar se a regência é verbal ou nominal, ponto número 1. É isso? E aí, claro que mesmo tipo de complemento é das funções sintáticas da aula passada, tá? Mas aqui o foco é esse. Segundo ponto, bem importante, pessoal, para fins de prova. Então, aqui eu já expliquei o que é regência verbal, regência nominal, muita gente não entende. Segundo ponto, pessoal, ó, eu vou colocar assim, ó, rapidamente, alguns verbos importantes.